salvação. Nas tempestades eu irei te louvar. Teu amor me sustenta, me faz caminhar. Jesus, teu refúgio, és tudo para mim. Glórias a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia somente um versículo da palavra do Senhor que nós vamos meditar nessa noite. Vou ler dois versículos. 2 Crônica, capítulo 7, e o versículo 15 e do 16. Ele diz assim: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela. Perpetuamente nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Querido e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, aqui, meu Deus, está a tua casa, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. E aqui também, meu Deus, está a tua palavra. E eu te peço, Deus, que essa palavra seja, meu Deus, colocada dentro dos nossos corações. Para que nós, meu Deus, todos os dias da nossa vida, Pai, podemos estar lembrando sempre do Senhor e colocar, meu Deus, em nome de Jesus, o teu nome em primeiro lugar na nossa vida. Fica conosco, Deus, e fala ao coração, meu Pai, de cada um de nós, em nome de Jesus. E a igreja pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amados, hoje eu dei uma escoladas, né? Para que alguém trouxesse a palavra, mas tudo só caía para o meu lado. Eu digo, meu Deus, vai ser eu mesmo, né? Então, não teve jeito para não acabar sobrando para mim. Porque eu sempre dou um jeitinho de arrumar um irmão para eu não pregar, né? Então, eu prefiro que os irmãos preguem, eu prefiro que eu veja os irmãos pregando para os irmãos crescerem, né? Porque o bom é que todos cresçam. O bom é que todos aqui pregassem a palavra do Senhor. Esse aqui é o mais importante, né? E a minha alegria é ver os irmãos pregando, né? Eu gosto de observar, ficar só observando os irmãos pregando, né? Com eles eu aprendo e com eles eu ajudo eles também a aprenderem a caminhar com Deus, né? Glórias a Deus. Então eu acabei o quê? Procurando e fazendo um pedacinho de esboço para uma palavra. Quando chegou aqui, Deus mudou tudo. Aí eu fiquei, meu Deus, aí eu fui correr atrás, através dos louvores, eu vi aqui, eu mudei, ia pregar lá em Mateus, olha para onde eu vim mudar, né? Para a Crônica, né? E aqui nós vimos o quê? A instrução da oração. Como começou? A Bíblia diz que Deus levantou um homem na terra chamado Salomão. Esse homem foi um homem edificado por Deus, escolhido por Deus para fazer a diferença na terra. E nós vimos, amado, que nós também somos escolhidos por Deus para que nós podemos ser uma referência aqui na terra. E muitas vezes essa diferença fica barrada dentro de nós. Não é porque nós não temos oportunidade. Muitas vezes é porque nós não queremos ser a diferença. E a Bíblia deixa bem claro que Salomão, um homem diferente, escolhido por Deus, Deus escolheu Salomão para que ele pudesse continuar a obra de Davi. Aquilo que Davi começou, ele fez no tempo.
E a Bíblia diz que Salomão estava orando, fez a casa do Senhor, construiu um templo para Deus. E aí ele também já se edificou, construiu uma casa, um palácio para ele também. Mas primeiro ele fez a casa do Senhor. E aí ele construiu o seu templo. E Deus se agradou tanto de Salomão, quando é à noite, Deus aparece a Salomão. Por que Deus apareceu? Porque Salomão era um homem de oração. E Deus aparece a Salomão e disse: olha, eu me agradei do teu trabalho. Eu me agradei do teu sacrifício. Agora, Salomão, fala, o que é que tu queres que eu te farei? O que é que tu precisa? Deus estava olhando para um homem que estava com o coração voltado somente para Deus. Muitas vezes, amados, se fosse eu ou você, não sei, dificilmente nós ia pedir Deus chegava para nós, diga o que é que tu queres. Muitas vezes, antes que nós vamos sentando para orar, nós já estamos pedindo a Deus tantas coisas. Salomão disse: não, Senhor, eu só quero somente sabedoria para me governar o teu povo. Olha que sabedoria! Olha como ele mexeu com o coração de Deus, com a sua sabedoria. Deus olha para ele e diz: ah, meu filho, então porque tu me pediste somente sabedoria, eu te darei tudo. Te darei riqueza, te darei sabedoria o dobro. Então Salomão foi um dos homens mais sábios da face da terra, e foi o homem mais rico também da face da terra. Deu tudo a Salomão, porque Salomão soube pedir. E por que é que nós não recebemos? Porque nós não sabemos pedir. Nós nem sabemos orar, amado. Nós não sabemos orar. Nós não sabemos pedir. Nós não sabemos conversar com Deus. Nós precisamos começar a aprender a orar, falar com Deus. Porque a Bíblia diz que Salomão fez o sacrifício, Salomão orou e Deus ouviu. E quando Deus ouve, Deus responde a Salomão: eu te darei tudo. E Salomão teve tudo. Mas Deus deixa um alerta a Salomão. Como Deus também faz isso conosco. Deus nos escolheu, Deus nos chama. E Deus nos dá a oportunidade. Mas através dessa oportunidade, Deus nos alerta: cuidado, não saia do caminho, não desvia do caminho que eu te coloco, não olha para um lado, não olha para o outro, não olha para trás. Olha o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela olhou para trás e virou estrada de sal. Não olhe para trás de maneira nenhuma, olha somente para frente, porque o nosso alvo está lá em cima, mano. O nosso alvo é chegar ao céu. Não adianta de maneira nenhuma nós caminhar, lutar aqui na terra e perder a nossa salvação. Não, o nosso alvo é alcançar o nosso objetivo, que é a nossa salvação. E Salomão ouviu a palavra, ouviu a voz de Deus e disse: olha, Salomão, se eu cerrar o céu, por exemplo, se eu parar, não der mais chuva sobre a terra, o que é que vai acontecer com o teu povo? E por que Deus estava alertando? Ele estava alertando Salomão para não desviar do caminho do Senhor, não sair da presença dele, não andar para outros caminhos, não desviar ao foco que era somente a Deus. Ele disse: se eu parar, o que é que vai acontecer? Se eu mandar peste sobre a terra, o que é que acontece, Salomão? E se eu mandar os gafanhotos comer a lavoura, o que é que vai acontecer com o teu povo? Deus estava alertando a Salomão para que ele não desviasse da presença de Deus. Por que, amado? Nós vimos o porquê que Deus fez tudo isso. Porque Salomão se tornou muito rico. Salomão era poderoso. E a fama, o poder, o dinheiro, isso engana muitas pessoas. Muita gente, mas quando você olha para ele, ele não tem nada, ele é aquela coisa, é aquela pessoa humilde, é uma pessoa bacana, mas quando ele pega poder, quando ele recebe um cargo, quando ele pega dinheiro, meu filho, acabou-se. Você quer conhecer quem é as pessoas? Dá poder ou dá dinheiro, que você vai ver.
E Deus já estava alertando Salomão: não deixe o dinheiro tomar conta do teu coração. Não deixa de maneira nenhuma esse dinheiro, olhar esse dinheiro, não deixa ele invadir teu coração, porque o dinheiro é uma traição para o homem. Quando nós amamos mais o dinheiro, ele diz, é porque o nosso coração está no dinheiro. Mas quando nós amamos ao Senhor, o nosso coração está no Senhor. E isso acontece, irmão. Quantas pessoas, quando nós pegamos o dinheiro, quando nós vamos dar um dízimo, ou quando nós vamos dar oferta, a gente sempre escolhe a nota menor, porque o nosso coração ainda está voltado para o dinheiro. Sempre nós, quando vai dar o dízimo, diz esse dízimo está muito, às vezes até divide a metade do dízimo, porque o nosso coração está no dinheiro. Mas quando nós, amados, desapegamos das coisas desse mundo, materiais desse mundo, nós voltamos para o Senhor. Deus ouve as nossas orações, Deus responde as nossas orações, o nosso dízimo, nós não vai fazer de falta, porque nunca vi um justo, a Bíblia diz, foi Davi que disse, eu nunca vi um justo mendigar um pão. Nunca vi. Eu nunca vi, amado, uma pessoa que é dizimista fiel dizer, olha, eu sou dizimista fiel, mas eu tirei o meu dízimo e agora faltou alguma coisa para eu comprar. Não, Deus sempre multiplica, não falta de maneira nenhuma, porque o coração dele não está no dinheiro, está na obra do Senhor, está no Senhor, toda a visão dele está para Deus. E assim, aí Deus começou apertando o cinto ali com ele. Mas ele diz, olha, e se o meu povo que chama pelo meu nome, Salomão, se humilhar? Muitas vezes a gente pensa em se humilhar, é ser humilhado pelas pessoas, não é nós nos humilhar na presença de Deus. É nós, mas nos derramar na presença de Deus. É nós chegar na igreja ou mesmo na nossa casa, aonde for, nós dobrar o nosso joelho e se humilhar, olhar para dentro de nós mesmos, dizer, eu não sou nada, mas tu é tudo, eu não tenho nada, mas o Senhor tem tudo, eu não posso, mas o Senhor pode, eu creio que o Senhor está ouvindo as minhas orações, receba as minhas orações, responda as minhas orações, porque nada eu sou. É por isso que Deus tem ouvido orações daquele que clama e busca sinceramente diante de Deus. E nós vimos, amado. Então, Salomão, por que Deus escreveu lá, e o próprio Jesus escreve em Mateus capítulo 7, não julgue para que você não seja julgado? Por quê, amado? Olha só o que é que ele diz, olha, não julgue. Não julgue seu irmão, não julgue a sua irmã, não julgue o pastor, não julgue as crianças, não, porque da maneira que você julgar, você vai ser julgado. Então, mas nós viemos para a igreja não é para ser juiz, nós viemos para a igreja para louvar o Senhor, exaltar o nome dele, é Ele, amado. Mas muitas pessoas acham isso diferente, se acha o dono da situação, julga as pessoas, porque o próprio Jesus, amado, com toda a sua humildade, ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Olha o que é que Jesus está dizendo, e está em Mateus também, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim. Por que Jesus está chamando? Porque Ele sabe de cada um de nós o que nós passamos, o que nós vivemos, como somos nós. Ele conhece. E Ele sabe que todos nós passamos por tribulações. Mas Ele diz, olha, vinde a mim. Você está atribulado? Vinde a mim. Você está cansado? Vinde a mim. Você está com problema? Vinde a mim. Você está enfermo? Vinde a mim. Vem de lá correr para o canto, corre nos braços de Jesus. É o único mais que tem solução para nós.
É o único. A solução está em Jesus. Os nossos problemas, nós só vamos deixar ele quando nós entregar a Jesus. Entrega. Entrega os teus caminhos totalmente ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados e joga no mar de esquecimento e dele não se lembra nunca mais. Nunca mais Deus vai lembrar. Mas é necessário que nós, amados, começamos a entender que é através da oração, é através da santidade, é através da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso coração, que nós vamos começar a caminhar, a marchar e se aproximar de Jesus todos os dias. Mas se nós não tivéssemos a humildade dentro de nós, não adianta. Não adianta nós chorar hoje e amanhã nós estamos xingando. Não vai adiantar de maneira nenhuma jejuar hoje e amanhã estar dizendo, falando mal do meu irmão, falando mal das igrejas, falando mal do pastor. Deixa o pastor lá com Jesus, deixa que Jesus cuida dele, amado. Não cabe a mim nem a você julgar ninguém. Não julgue. Eu achei muito interessante no domingo aqui, quando o presbítero Ivan disse assim, ele olhou e disse, vocês estão com a igreja, que ele conhece muitas igrejas, nem o som das igrejas, muitas igrejas nem o som presta. Ele diz, olha o som de vocês, olha a igreja que vocês, ainda não é nosso o tempo, mas Deus vai estar preparando um para nós. Eu creio assim. Então nós temos toda a vantagem, porque tudo que nós adquirimos é gastado dentro da obra do Senhor. Nós não precisamos, amado, de maneira nenhuma, de desconfiança, de dizer que nós temos, o meu dízimo não sabe por onde está indo. Olha, você nunca chegou aqui na igreja para o aluguel não estar pago. Você nunca veio aqui na igreja para as luzes não estar pagas, para não ter água na igreja. Você nunca veio aqui na igreja para dizer, olha, aqui está sujo porque faltou alguma coisa para... Não, mano. Seja fiel no pouco que Deus vai te colocar no mundo. É no muito que Deus te quer, mas seja honesto. Seja fiel. E Salomão, mas com sua honestidade, com a tua sabedoria, quando Jesus ainda estava dizendo lá no versículo de número 14, que Jesus estava dizendo, e se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, o que ele está dizendo? Orar. E buscar a minha face. Como que nós vamos buscar a face de Jesus? É nós orando. É nós orando. É essa igreja orando. Se nós todos reunir para orar, o milagre acontece, mano. Mas muitas vezes o que acontece é isso. Vamos orar, vamos. Um ora e outro não ora. Por que aconteceu o dia de Pentecostes? A Bíblia diz que estavam todos reunidos, porque nós estamos aqui. Mas todos estavam esperando o Espírito Santo. Porque era a promessa de Jesus. Todos estavam ali esperando. E todos estavam no mesmo lugar, todos eles estavam ali na mesma comunhão, no mesmo sentimento, no mesmo Espírito, buscando a presença do Espírito Santo. E muitas vezes, nós estamos todos aqui, mas nós estamos distantes, porque nós estamos de mal com o nosso irmão. Como é que eu vou ter comunhão com o Espírito Santo se eu não falo com minha irmã? Como é que eu vou ter comunhão com o Espírito Santo se eu não falo com meu irmão? A casa do Senhor não pode ser bagunça, amado. A casa do Senhor tem que ser lugar de adoração ao Espírito Santo do Senhor, a reverência a Deus. Ou nós temos reverência ao Senhor, ou nós saímos da casa do Senhor, porque não vai adiantar.
Porque Deus não vai trabalhar onde tem desunião. Nós precisamos dessa comunhão no meio da igreja. Como eu falo com todos os irmãos, também os irmãos têm o direito de falar com todos os irmãos. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. É pelo Espírito Santo. Nós não podemos ter divisão entre nós. Por quê? Mas se nós tivermos divisão, nossa caminhada, a Bíblia diz que o caminho é estreito. E como é que vai passar no caminho estreito com divisão? Como é que nós vamos entrar lá? Lá só vai ter lugar para quem tem união. Quem é desunido não vai ficar na casa do Senhor e nem na presença de Deus. Se quer receber algo de Deus, mas começa a orar para o teu irmão. A melhor chave da nossa vitória é nós dobrar o nosso joelho e orar para os nossos irmãos, orar para aqueles que estão fracos na fé, orar para aqueles que não vieram, não julgar. Eu não sei o que está fazendo, não. Vamos orar que Deus dá a resposta. Nós precisamos da resposta do Senhor. Mas como é que nós vamos ter resposta se nós não oramos? Como é que nós vamos ter? Salomão teve resposta aqui, porque ele estava orando. Ele orou, ele jejuou, ele fez sacrifício. Qual sacrifício você tem feito? Qual sacrifício que eu tenho feito? Qual sacrifício que nós temos feito, amado, para Deus? Nós só queremos, nós somos um povo pidão, mas não querem dar para o Senhor. E a Bíblia diz, Deus, mas Deus não vai dever nada de nenhum de nós, não. É só nós dar para Ele. Mas dá, mas estou falando, não é só ter dinheiro, não. Estou falando é dar atenção para Deus. Deixa eu convidar Ele, orar, buscar, jejuar, orar pelos irmãos, ter a comunhão. É isso que Deus está querendo de nós. É em todos os tempos nós estamos na presença de Deus. Aí ele diz, no versículo de número 15, não, vou terminar o 14, né? Converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é que Deus está dizendo? A terra está contaminada, mano. Mas nós se apegamos à terra e não queremos sair da terra. Nós estamos perdendo nosso tempo. Nós temos que, irmão, deixar de amar a terra e amar o céu. Porque a nossa morada definitiva vai ser lá. É lá. É para lá que nós iremos. E é lá que nós temos que ter amor. Se apegar ao céu e deixar esse amor pela terra. Enquanto estamos aqui, nós sabemos que passamos por lutas e tribulações, mas esperamos e confiamos no Senhor. E quando nós chegamos no capítulo 15, ele diz: agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que fizerem neste lugar. Aonde é que Deus está falando isso com Salomão? Foi lá na casa onde Salomão fez, amado. A casa que Salomão fez para o Senhor. Salomão fez uma casa edificada, porque quem era para fazer a casa? A promessa era Davi. Mas Davi foi um homem de guerra. Um homem que teve as suas mãos contaminadas. Mas Davi não pôde construir um templo para Deus, mas Salomão construiu. E Deus disse, é nessa casa que eu vou ouvir a oração desse povo. É aqui que vocês orar, eu vou responder. Se nós orar, Deus responde, mano. Por que nós não estamos orando? Porque nós não despertamos ainda. Nós precisamos despertar para que nós podemos se aproximar do Senhor. Desperta a ti que dorme.
Nós, às vezes, amados, estamos ainda naquele sono de engano. Estamos enganados. Achamos que estamos fazendo alguma coisa, mas não estamos fazendo nada. É o mínimo. Se nós for contar, não precisa nenhum contar. Deixa a sua consciência contar. Nós temos 24 horas no dia. Quanto tempo, durante 24 horas, quantos minutos tem tirado para o Senhor? Não me diga. Isso é todos os dias, mano. Qual é que como é que nós vamos chegar lá? Se nós não temos prioridade aos pés do Senhor. Se nós não lutamos para tudo quanto é coisa, nós temos tempo. Se procurar qualquer coisa, nós temos tempo. Agora, para fazer para Deus, o tempo vai embora. Salomão não, mano. Salomão fez a melhor parte. Foi edificar um templo para o Senhor. E aí ele diz assim, ó, no 16. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente e nela estarei fixos os meus olhos e o meu ouvido à oração deste lugar. Olha só, perpetuamente. Enquanto nós viver, nós temos que estar na casa do Senhor. Todos os nossos dias de vida vai tirar tempo para buscar ao Senhor. Ter tempo. Nós não podemos somente olhar para nós, vamos olhar para o Senhor, vamos olhar, é porque é lá, é para lá que nós queremos ir. A nossa morada não é aqui. Salomão disse que o nosso tempo aqui na terra é como um vapor. Vapor que é uma fumaça. Nasce aqui e sobe e acaba. A mesma gente é nós nascemos, crescemos e nos acabamos. Então nós precisamos de preparar o lugar para nós. Porque Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. E eu indo preparar o lugar, eu voltarei para buscar vocês. Buscar aqueles escolhidos. Porque a Bíblia diz que toda a terra, toda a terra é chamada. Toda a humanidade que mora nessa terra é chamada por Deus. Mas nem todos alcançará, porque muitos chamados e poucos são os escolhidos. É muitos chamados, mas é poucos que dão ouvido à voz de Deus. É poucos que deixam a palavra entrar e morar no coração. Uma criança falou para um pastor. O pastor disse, toda vez que ele estava orando, ele tapava os ouvidos. O menino tapava o ouvido. E aí o pastor começou a se preocupar. Uma criança, e o orando, essa criança tampando os ouvidos, tem alguma coisa errada. Tem algo errado. Como é que eu estou orando e a criança tampa os ouvidos? Aí terminou a oração, ele foi lá dessa criança e disse, meu filho, por que é que quando eu estou orando, você está com seus ouvidos tapados? Ele disse, não, ô pastor, é porque meu pai disse que se nós não tampar o ouvido, a palavra entra de um lado e sai do outro. E eu tampando o ouvido, ela entra de um lado e desce para o coração. Ele queria que a palavra descesse. E muitas vezes nós descemos desse jeito mesmo. A palavra entra de um lado e sai do outro. E nós, não pegamos nada. Essa palavra tem que descer para o nosso coração. Davi estava preparado. Mas não para construir um templo para o Senhor. Porque quem escolheu? Deus escolheu homens como Salomão para que pudesse continuar a obra do Senhor. Aí quando nós vimos lá em Marcos capítulo 16, versículo de número 14, 15 em diante, Deus começa fazendo uma tradução muito grande. Ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amado, se você, eu, você, que Deus nos escolheu
Nós temos essa coragem de pregar para todo mundo? Nós temos essa atitude tomada por Deus de chegar nas pessoas e anunciar o evangelho a qualquer um? Não me responda. Chegar numa pessoa que você sabe que aquela pessoa não gosta de você e anunciar que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura. Dizer para ele que a salvação está em Jesus. Ele disse isso. Mas aí começa a dizer, mas se o povo diz, olha, quem crê será salvo. O trabalho nosso, amado, não é pegar, fazer a pessoa engolir a palavra na marra, não. É anunciar. Você anuncia a palavra e Deus é que dá a resposta da palavra. A Bíblia diz que é plantando que nós vai o quê? Colher. Qual é a tua plantação? Qual é a minha plantação? É plantando, a plantação nós temos que plantar. Plantar, porque nós sabemos que a colheita, quem planta vai ter colheita. Olha, o agricultor, o lavrador, ele planta. Vamos botar lá na Bahia, lá no Nordeste, que é ruim de chuva, planta, perde, mas ele torna continuar plantando, torna plantar, torna perder. Meu pai plantava no Jagar de setembro, ele dizia, olha, vai chover, começa a chover em outubro, no dia 15 de outubro, amanhã começa a chover, nós já começamos a plantar, sem nem chuva ter, nem no céu tinha, mas nós já estávamos plantando. E muitas vezes nós plantávamos e colhíamos, mas muitas vezes perdia. A profissão do homem tem que ser plantar. E quem planta, colhe. Se você plantou boa semente, você vai colher boa semente. Se você plantou mal semente, você vai colher mal semente. Então planta o bem para tu colher o bem. Planta. O segredo nosso é plantar. O segredo nosso é plantar. Que quem planta, colhe. E se você planta tempestade, também você vai colher. Você já viu uma pessoa, um vizinho mau? Uma pessoa mal, ele plantando só ruindade, ele vai colher coisa boa? Não colhe. Só colhe coisa ruim. Mas uma pessoa boa, um vizinho bom, quando a pessoa chega perto e diz, quem é? Estou procurando fulano de tal. Fulano de tal é boa pessoa, rapaz, porque ele planta uma semente boa. Ele é uma boa pessoa. Ele tem caráter, é uma pessoa que é escolhida, é separada da sociedade. Mas quando você vê as pessoas falando assim, mas você já tem medo. Que é mau caráter. São pessoas que não têm caráter. E aí se torna pessoa mal. Mas isso aí, amado, é que nós precisamos de começar a plantar. E se nós vamos plantar, nós vamos saber uma coisa. Quando você sai para plantar, você vai plantar em pedras no lugar que tem pedra. Você vai plantar no lugar que tem espinho. Você vai plantar em terra cheia de areia que não produz. Mas também você vai plantar em um lugar bom. E o importante é a plantação. O importante é aquilo que você está plantando. Você está plantando uma boa semente. E essa semente, hoje ou amanhã, ela vai nascer. Hoje, quando chover, ela vai nascer. Mas quem molha é o Senhor. Nós plantamos e Ele rega. Né? É isso que Paulo disse. Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Né? Então, o que nós temos que fazer é isso. Salomão fez a casa, construiu a casa dele, construiu o templo do Senhor e edificou, fez o quê? Um sacrifício pela obra de Deus, pela casa de Deus. E Deus escolheu esse lugar para que esse lugar fosse uma casa de adoração. Casa de adoração é casa de louvores a Deus, de edificação a Deus. Mas não é casa da fofoca. De maneira nenhuma. É por isso, mas que eu não aceito de maneira nenhuma contenda, fofoca dentro da igreja. Quando eu vejo alguém, ai meu Deus do céu, eu fico daquele jeito.
eu pudesse, eu cortava a língua, né? Porque é triste você ver uma pessoa fofocar, falar mal do seu irmão. Não, ele pode estar errado, mas nem que errou, não tem problema. Se ele errou, ora por ele. Se ele caiu, dê a mão para ele levantar. Não derruba, não mata teu irmão, não. Não mata, mano, aquele que já está morrendo, não. Tem pessoas que ele está morrendo, ele não quer morrer sozinho, não. E ele, para não morrer só, ele vai contar para o outro. Ele vai inventar para o outro, olha, fulano, então, aconteceu isso, e o outro vai, aquela fermenta vai andando, pensar que não está tudo contaminado, porque está dando ouvido para o diabo, dando ouvido para a palavra de fofoca, não dê ouvido de maneira nenhuma. Se chegar fofocando, você diz, opa, glória, está repreendido em nome de Jesus. Meu irmão precisa de bênção, de palavra, de edificação. Vamos levantar, vamos dar mão, vamos levantar, vamos caminhar juntos, para que Deus possa assim olhar para mim, para você, e ser edificada pelo Senhor. Não aceite fofoca. E se for coisa pesada, traz para mim. Pode trazer, mano. Eu não importo não de maneira nenhuma. Eu luto para ajudar a resolver qualquer problema, mas eu não quero ver o irmão morto espiritualmente. Eu não quero ver o irmão morto, mano. E nem quero ver ninguém matando um irmão dentro da igreja de maneira nenhuma. Eu quero ver os irmãos nadando na presença do Senhor. Eu quero ver a igreja cheia do Espírito Santo. Eu quero ver os irmãos pulando igual pipoca na presença do Deus Todo-Poderoso. É isso que é importante para a igreja, é a presença do Senhor. A nuvem que rega, não a nuvem que escurece. A nuvem que escurece não pode passar dentro dessa igreja. A chama que arde é o fogo que não se apaga. É o fogo vivo. É ele que edifica. O fogo do Espírito Santo do Senhor. Eu tenho sempre orado, ó. Eu oro meio-dia aqui, ó. Eu só gosto de orar nesse canto aqui, ó. Não dá certo orar em outro lugar. No sábado de manhã eu oro ali. Mas durante a semana eu só oro aqui. E quando eu estou orando aqui, eu já tenho pedido tanto a Deus para quando o irmão for falar do outro, mastigar a língua, tocar o dedo na língua, né? E é coisa triste, mas é você ver um irmão falar do outro. Nós somos uma família espiritual. E o nosso propósito diante de Deus é nós ir morar no céu. A nossa visão tem que ser o céu. É o céu, amado. E eu não quero ir sozinho, eu quero ir acompanhado com vocês. Eu creio que vocês também têm que imaginar dizer, eu não quero ir sozinho, não. Eu quero minha família junto. Eu quero a igreja junto. Eu quero todos juntos, nós subir juntos. É a visão. É olhar para o céu. Olha para o céu. É porque é de lá. É de lá que vem o meu socorro, o teu socorro. Venha do Senhor, que fez o céu, a terra. É Ele, amado. É dele. É lá dos montes que nós vamos alcançar a vida eterna. É para lá. E é para lá que eu quero ir. E eu creio que essa igreja vai subir também. Eu creio que essa igreja está marchando para se aproximar do Senhor. Eu não creio, mas irmão que vem para a igreja e muda. Se Jesus voltar, eu fico ou vou? Não, mas nós temos que dizer, nós vamos subir. Tem pessoas que dizem, eu vou subir, nem que sabe, agarrado na perna do outro, mas eu não fico. Tem que fazer igual o anjo fez com Jacó. Agarrou na perna, só soltou quando foi abençoado. Não desliga do Senhor. É Ele. É dele, mas que vem a salvação. É dele que vem a vida eterna. É dele, amado, que nós podemos confiar. Somente nele. Você está doente? Vamos clamar ao Senhor. Vamos nos unir.
Vamos pedir oração ao outro. Não é feio de maneira nenhuma. Um irmão pedir oração, vamos orar por mim. Vamos orar por fulano e tal. Está passando por luta, vamos todos juntos ajudar. Não é feio, não. Feio é nós apontar. Fulano não veio, ou fulano não tomou a Santa Ceia, está em pecado. Fulano está desse jeito. Fulano está não sei o quê. Não, mas fulano precisa que nós oramos por ele ou por ela, para que ele se aproxime também do Senhor. Vamos juntos, nessa mesma fé, e deixar Deus trabalhar no nosso coração. Não julgue para que você não seja julgado. Da maneira que você julga o irmão. Ah, mas o irmão falou para fulano de tal, contou para fulano de tal. Não julgue. Você não viu? Não julgue. E da maneira que você está julgando, você vai ser julgado. Mas o irmão falou. Não, mas não olha para o irmão falou. Olha para Jesus. O alvo nosso é Jesus. Eu chamava o diácono Roberto para estar louvando o Senhor. Esse presbítero Roberto, diácono parceiro. Presbítero Roberto, né? Louvar o Senhor. Tem uma palavra para você. Tem uma palavra para essa igreja, através desse louvor. Eu quero que os irmãos peguem a letra de cima. Porque Deus tem uma palavra para você nessa noite. Amém? Estou pensando na tua família. Ele tem uma palavra para nós. Esse hino é forte. Vou pedir permissão, pastor. Fique de pé, meu filho. Você que pode. Somente você que pode. A pastora pode fazer. Tenho uma palavra para você. Não destamine